médicos estão atendendo em São José do Rio Pardo e talvez, se fosse permitido que esses médicos se deslocassem até São João para fazer as necrópsias em São João do Boa Vista. Mas é uma coisa que o governo do estado vai ter que responder. A superintendência, tá? Eu vou fazer essas consultas, eu acho que procede essa parte que o senhor colocou. O que eu queria deixar bem claro é que eu estou falando em nome de um funcionário, não estou falando nem em nome do prefeito. O prefeito pediu que eu tivesse todas as oportunidades, todos os procedimentos que ficasse direto ligado nisso. Então, eu queria deixar bem claro a todos os vereadores e todos os presentes que a prefeitura vai fazer todo o possível para tentar sanar esse problema, fazendo com que a gente possa ajudar a não só fazer essa reforma que a gente está pretendendo, mas eu completando, doutor Chaves, o doutor Antônio Nogueira disse que posteriormente à construção, aquele local vai servir para exames de putrefação. Então não vai ser perdido o que vai ser feito ali. Isso é uma colocação deles, técnica, e eu não sei tecnicamente como que é isso, mas ele disse, afirmou para mim que ali vai ser feito os exames de putrefação. Portanto, aquela reforma que nós vamos fazer vai ter utilidade, sim, para esse tipo de exame. Mas, essa colocação que o senhor fez desses dois médicos, eles estão em São José do Rio Pardo, eles são de São José do Rio Pardo, e talvez eu vou fazer uma consulta para ver se eles poderiam vir fazer esses exames aqui em São João. O que a gente sabe é que havia uma subsede em Casabranca, é uma divisão deles que eu fui estudar, conforme esses contatos que eu fiz com o Dr. Miller em Campinas. E ele informou que havia uma subsede em Casabranca e que esses médicos continuaram a ficar atendendo lá em São José do Rio Pardo e me parece que atendem até em Mococa. Então é uma outra situação que a gente vai ter que fazer um contato com o governo através dessa superintendência para ver tudo isso, pegar essas respostas, porque o que eu vejo dentro da prefeitura é uma boa vontade do Poder Executivo, inclusive com o apoio do Poder Legislativo, que está interessado, que está lutando, que está dando sugestão para a gente resolver esse problema, que a população está reclamando, e eu vejo como um direito, porque existe o núcleo de São João do Boa Vista. Então é um direito que está sendo postulado pelo Poder Executivo. Que o prefeito, nós temos os ofícios encaminhados, os relatórios, nós temos lá. E também pela vontade do Poder Legislativo. Nós estamos vendo que o Poder Legislativo está interessado em que isso seja resolvido. E eu que estou coordenando isso, eu posso mostrar para o senhor tudo o que foi feito, os contatos que foram feitos, os telefonemas, os ofícios e aquilo que está acontecendo, felizmente agora, com o apoio da doutora Norma, a partir do dia 7 de março de 2014. Olha, gostaria de fazer uma pergunta para a vereadora Helenice. A senhora estava como vice-prefeita no governo anterior. A senhora sabe informar quando que começaram a ser feitas as necrópsias no Cobrinha e deixaram de ser feitas aí na capela? Eu não tenho a data precisa. Mais ou menos. Eu só sei que... Mas deve ser em 2012, mais ou menos. Eu sempre até falei com o Dória que ele conversasse com o Dr. Remo. O Dr. Remo tem todo o histórico desse trabalho. Ele foi um dos médicos aqui em São João que se empenhou muito e fez um brilhante trabalho nessa área. Ele sabe tudo, ele sabe quando e quanto tempo ele ficou lá. Nós fizemos uma reforma a pedido dele na nossa administração, já lá. Ele havia pedido, lá. Isso, nós fizemos já algumas adaptações naquele momento, até que ele pudesse continuar trabalhando lá. Tempo eu não sei, mas ele seria a pessoa para estabelecer. Eu não sei se você vai saber me responder, mas durante algum tempo foi realizado no Cobrinha. E o Dória parece que... Para a gente concluir, senão não vai dar para ler os documentos às 9 horas, tem mais uma senhora para ouvir. Então, para a gente já definir... A última pergunta. Porque senão não vai dar tempo de ler os documentos hoje. O Dória falou que não pode ser realizado na funerária. Não, Você sabe como isso foi autorizado na época ou não?
Olha, o que o Dória disse, ele não disse que não poderia. Ele falou que ia certificar se isso pode ou não. Muitas coisas aconteciam clandestinamente nas funerárias. Tem outros problemas sérios aí que eu não quero trazer nesse momento. Mas eu quero aproveitar, Dória, que você está aqui, e pedir que você fale com o prefeito. Nesse problema, existe uma coisa que ele pode fazer até que esse médico legista venha. Que as famílias que tenham a necessidade de fazer essa necrópsia em outra cidade, que o município arque com o translado, que está sendo cobrado do munícipe, e nós aqui não achamos que isso seja justo. Só isso. Se você puder levar para o Vanderlei, ele criar uma forma de que o município vai arcar com o translado até que o IML venha. Só, se você quiser isso, já é uma grande coisa para a população. Peço licença, vereadora Helenice, você já tinha até me falado sobre esse caso. Eu tive que viajar para tratar de uns outros assuntos em São Paulo, mas a partir de amanhã, que o prefeito também esteve hoje em São Paulo assinando alguns convênios aí em benefício do município, que eu vou comunicar a ele essa colocação que você tinha alertado com relação aos translados dos corpos, provisoriamente, se Deus quiser, que em maio a gente tem uma solução para isso. O que fica claro é que existe a vontade, a gente está empenhado, está fazendo o possível, o serviço é de competência do Estado, mas a Prefeitura está à disposição para resolver fazendo essa reforma provisória do octógono. Né? A gente fala octógono, é conhecido como octógono. E eu, novamente reafirmando, numa conversa com o doutor Antônio, ele é o assistente técnico da superintendência no Estado de São Paulo, ele me disse que não poderia ser feito esse tipo de necrópsia, esse tipo de serviço do Estado numa empresa particular. Mas eu vou reiterar essa colocação para ver se é possível ou não. É uma outra alternativa. E também esse aspecto dos médicos que foi levantado, desses 2 médicos que se encontram em São José do Rio Pardo, que vêm fazer o exame de corpo de delito na delegacia seccional, que ele disse que esses médicos não podem ficar na delegacia, que nós vamos achar um local para que eles façam o exame de corpo de delito. Mas aí horário, carga horária, essas coisas, não é de competência nossa. Nós vamos questionar a doutora Norma para ver como que nós podemos resolver. O importante é que o Poder Executivo e o Poder Legislativo todos estão empenhados em resolver esse grave problema do Instituto Médico Legal. E eu já expliquei tudo aquilo, que são os procedimentos. Eu estou correndo atrás, eu estou diariamente vendo isso. Hoje até o Claudinei, presidente da Câmara, esteve lá. Eu pedi para ligar para a doutora Norma, eu queria que você conversasse direto com ela, mas ela não pôde atender. Quem sabe numa outra oportunidade, você vai lá, nós vamos falar diretamente com a doutora Norma, que ela é a superintendente do Estado de São Paulo. Fala, João. Eu só queria concluir as palavras da Helenice, no sentido que ela falou cobrar o governo do Estado. Nós só não podemos esquecer que o vice-prefeito de São João da Boa Vista é do mesmo partido do governador. Então, nós não podemos esquecer de pedir para ela que ela faça esse trabalho, e os vereadores da casa que pertencem ao mesmo partido. Porque se a gente tem que cobrar eles, nós temos gente em São João que é do mesmo partido. Vereador Tite. Já que o vereador cita os membros do PSDB de São João, deixar para ele também uma resposta de que eu também tive essa mesma preocupação. Em 2012, nós encaminhamos uma solicitação aprovada aqui pela Câmara, já solicitando, acompanhando a solicitação do vereador. Mas que a gente está à disposição também para levar essa reivindicação ao governo do Estado. Eu peço desculpa pelo atraso, eu estava em São Paulo agora no Palácio do Governo, e a gente já levou essa preocupação às lideranças do PSDB a nível de Estado para resolver esse problema. Eu acho que, mais algum vereador? Eu acho que deu para dar resposta para a dona Maria Inês do que está acontecendo com o nosso necrotério, com a reforma e com o andamento que está sendo feito lá. Eu prometi que eu ia ver, fui ver, tomei todas as providências a semana inteira, levei o Claudinho, levei o Moacir, levei a Juliana, para ter prova do que está acontecendo, até a Lúcia foi junto comigo. Tá? Então, gente, eu acho que deu uma resposta para a população o que está acontecendo com a ML.
não é responsabilidade da Prefeitura, sim do Estado. A Prefeitura está fazendo de tudo para ser realizado o mais próximo possível. Nós estamos aí com 2 legistas até o dia 15 de maio. Esperamos que esteja aqui, seja do jeito que tiver o necrotério, fazendo para a população que tiver junto com o seu parente que faleceu mais próximo e mais rápido para passar aquela noite ou aquele dia. É isso que nós queremos. Seja a reforma ou não, tendo projeto ou não, é isso que nós queremos, os legistas, para fazer isso. E a população também quer. Não quer que seu querido vá até Mogi Guaçu e venha na hora de ser enterrado. É isso que nós estamos querendo. Nós estamos, não deu para mostrar aqui, não vai dar, senão não dá para ler os documentos. Tem o projeto já do Estado, da área que vai ser doada. É que não deu tempo para o Dora mostrar para vocês. Mas eu já vi tudo isso nessa semana passada. E hoje o Dora ligou para mim falar com a dona Norma, só que ela estava numa reunião e não conseguiu falar. Então, a Prefeitura está fazendo de tudo para ser realizado isso. Tá? Dora, você tem mais alguma coisa para concluir sobre isso? Porque eu tenho mais uma... Não, só para encerrar, eu gostaria de dizer que nós estamos fazendo esse debate, esses esclarecimentos, e que deve-se louvar a posição da doutora Norma. Eu não estou aqui para defender a doutora Norma, mas a partir do momento que nós fizemos o contato com ela, que foi protocolado o ofício no dia 7 de março, na segunda-feira, dia 10, ela já tinha mandado um e-mail para a Prefeitura, que eu abri o e-mail, eu vi que ela falou que ela estava tomando conhecimento, que ela estava sensibilizada com o problema de São João e que ela ia resolver o problema de São João da Boa Vista. Nós temos que considerar o seguinte: a doutora Norma é uma funcionária de carreira e, portanto, ela está empenhada em ajudar a resolução desse problema de São João. Não estou querendo defender ela, mas eu notei que ela está firmemente empenhada em resolver. Então, esse período que nós ficamos para trás, tentando os contatos com Campinas, que não estava surtindo efeito, do dia 7 de março para frente, nós estamos tendo resposta e eu estou otimista para que esse problema seja resolvido. Agora, com relação à Prefeitura, nós estamos de portas abertas para resolver tudo que está sendo pedido. Nós estamos resolvendo. E só completando, eu não quero polemizar, mas os funcionários da Prefeitura trabalharam no local. Eu tenho os nomes dos funcionários, porque eu fui lá. Pode ser que o dia que vocês foram não tinha ninguém. Por quê? Porque não tinha serviço aberto ainda para abrir frente para eles fazerem. Mas nós temos os funcionários que trabalharam vários dias, eu não vou falar a quantidade de dias, mas se houver necessidade, nós podemos até trazer os funcionários para declarar isso aí, porque realmente isso aconteceu. Mas a reforma é pequena, tudo bem, mas estava sendo feita a reforma. Tá bom? Só para esclarecer. Dora, aqui também que a semana passada eu falei que era impossível que o senhor estava mentindo para mim. Eu falei assim, é impossível que ele é mentiroso. Quero pedir desculpa, tá? Quero pedir desculpa que eu falei pelo contato que a gente estava tendo sobre o ML, as informações que o senhor estava passando. Pois aquela senhora veio e falou que era tudo mentira, não tinha forma, eu não tinha ido no local, fui lá, vi, tinha um monte de areia mesmo, como ela citou. É possível que ele é mentiroso, que ele está mentindo para mim. Então eu quero pedir aqui desculpa de eu ter falado isso, porque eu cheguei, estava tendo feito a reforma, simplesmente estava parado porque estava esperando a adaptação do ventilador, da câmara fria, então do tanque também. Então eu queria pedir desculpa aqui, como eu falei. E eu queria que o senhor desse a notícia de hoje, do que eu fui reivindicar para a Câmara. Nós fizemos um trabalho, foi uma coincidência de que a Receita Federal, a Justiça Federal, ela disponibilizou um lote de veículos que seria doado para alguns municípios que se credenciassem. E
De uma forma assim rápida, nós enviamos o ofício para a Justiça Federal em São Paulo e São João do Boa Vista ganhou 18 veículos que já temos o termo de doação, inclusive mandamos o projeto ao Legislativo para que referendasse essa doação. Nós temos 18 veículos doados para o município de São João do Boa Vista, que são um caminhão-baú, um carro Astra, 9 Kombis e 7 veículos Santana. E mandamos o projeto está aí. Se for possível, se houver possibilidade de que seja votado e aprovado, a gente agradece. Para agilizar, nós temos que retirar esses veículos, provavelmente a semana que vem em São Paulo. Mas informando que o presidente da Câmara, o Claudinei, fez um contato comigo, o prefeito estava em São Paulo, solicitando que um desses veículos seja cedido para a Câmara Municipal. Eu falei com o prefeito ficou de fazer um contato com você para ver se realmente vocês confirmar o interesse do Poder Legislativo em ter a cessão de um desses veículos. São veículos Santana, 4 pontos, veículos em ótimo estado, que nós estamos recebendo. O prefeito de São João não tem um carro oficial, acho que é a única prefeitura no Brasil que não tem. Ele vai passar a ter, mas doado pela Justiça Federal. Então não vai gastar nada dos cofres públicos para que esses veículos venham atender não só o Poder Executivo. E, a seu pedido, o prefeito vai falar com você, o pedido que você está fazendo para o Poder Legislativo. Aí é uma decisão do prefeito com o presidente da Câmara. Eu agradeço a oportunidade e estou muito contente, porque estou vendo que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estão empenhados em resolver um problema sério de São João do Boa Vista, que é o Instituto Médico Legal. Muito obrigado, boa noite, Claudinei. Nós que agradecemos, doutor, pela informação, pela explicação do ML. Muito obrigado. Reaberto esse trabalho, faço para o primeiro secretário, faça a verificação, senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, Rui, Tite, Fernando Betti, José Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Dr. Chaves, Odair Perinoto, Dr. Ademir, Gerson Araújo, Roberto Campos, João Henrique, Heberson Menezes. Havendo feita a verificação, havendo o número legal, regimental, peço para o primeiro secretário que faça o próximo cidadão inscrito. O próximo inscrito é a senhora Jandira Machado, que falará sobre os jogos do Jori. A Jandira só tem 7 minutos, tá? Sei lá. Obrigado, viu, bem? Tá bem. É que nós temos uma sessão terminando. Senhor presidente, obrigada pela oportunidade. Boa noite, senhores vereadores e público presente. Uma das coisas, a primeira coisa que eu quero me redimir é que eu fiquei sabendo que teve um vereador que diz que toda vez que eu subo aqui, eu considero os senhores como vagabundos. Longe de mim está a pensar tal coisa, tá? Eu me refiro sempre sobre isso daqui. Eu falo depois sobre os jogos do Jori. Mas é um papel que está rolando, é do terreno que eu tenho, fundo com a minha casa. Vocês estão cientes que tem asfalto, tem guia, mas não tem calçada, é um terreno que tem até peru, galinha no centro da cidade, isso não pode. Vocês sabem como é, e ninguém resolve. Então, não estou chamando ninguém de vagabundo. A única coisa que eu gostaria é que alguém resolvesse esse problema.
Não é possível que em 15 vereadores não tenha um que possa resolver esse problema. Que esse problema é feio e é uma coisa que não pode acontecer dentro de uma cidade. Entende? Então, eu quero que esse vereador me perdoe se por acaso ele se sentiu ofendido do modo de eu falar, mas é o meu modo mesmo. Eu sou uma pessoa bem, como eu digo, fui criada na roça, sou bem trigueira e acho que não vou mudar, não. Não tenho mais chance, porque já vou fazer 84 anos, se não mudei até agora, não mudo mais. Bom, agora eu vou falar sobre os jogos do Jori. Dona Jandira, só um minutinho. Uma parte? Não sei se pode. Não pode. Depois, estou à sua disposição, viu, Robertson? Nos jogos do Jori, nós temos uma verba que entra para o Conselho do Idoso ou Fundo Social de Solidariedade. Essa verba se reverte para pagar taxa de inscrições para as competições, professores, bola, roupa. Eu pertenço, desde que começou os Jogos do Jori, eu sou atleta do município. Não tenho vergonha de falar, não. Eu acho que cada um tem que dar o que tem, o melhor do que tem. Só que São João da Boa Vista não faz nada para os seus idosos. Eu vou competir em natação e atletismo. Eu vou competir, e eu já disse isso e sabem que eu faço isso. Não sei se eu vou subir no pódio, eu creio que não. Mas se isso acontecer e alguém da cidade se aproximar do meu lado, porque eles podem, quem é o seu orientador? E a pessoa chegar perto de mim, eu digo, pode cascar fora. Ninguém fez nada por mim, eu ando com as minhas pernas. Nunca tive uma pessoa para ir cronometrar quantos minutos eu estou levando para fazer a volta na praça, ou, sabe, medir pressão, que toda a vida tive isso. Só São João da Boa Vista que não. E para vocês saberem que isso é uma grande verdade, os Jogos do Jori esse ano que passou foi aqui em São João da Boa Vista. Não foi divulgado. Vocês perguntam para muitas pessoas, moradoras da cidade, elas não sabem que os Jogos do Jori foi realizado aqui. É uma vergonha. Nem água foi ofertado para as pessoas que vieram de outros municípios, até água as atletas têm que comprar. Isso é uma vergonha. Todos os senhores estão chegando lá. Eu passei por essa idade também e cheguei nos meus 84, estou apagando a vela dos 84. E eu sou muito feliz porque eu tenho um passado digno. Eu vou defender o município na melhor maneira possível. Eu levanto de manhã cedo, eu faço a minha caminhada, eu chego em casa, porque eu aprendi com o professor, então eu sei como eu vou agir. Eu não vou parar de repente, tem médicos aqui, sabe que isso é real. A gente começa devagar, depois acelera, quando vai parar numa distância, vai desacelerando o coração. Então, eu faço tudo direitinho porque sei fazer. Mas se fosse por orientação, não. O Chicão, ele telefonou para mim, que era para mim ir lá, mas eu estava de viagem marcada para Termas dos Laranjais. Eu falei, vou aproveitar o máximo que eu puder, nadei muito, andei muito, estou toda queimada, dá para notar. Entende? Mas eu fui fazer a viagem, já estava paga. Amanhã cedo, se Deus quiser, vou fazer a caminhada, amanhã vou tirar a fotografia. Ele pediu para mim hoje lá, eu falei, não, primeiro eu vou na Câmara, porque eu não vou, não adianta, eu não bato nas costas de ninguém. Eu não nasci para isso. O meu jeito é desse jeito mesmo. Então ele queria pôr um professor para mim. Não é para mim que eu quero professor, gente, eu já estou morrendo, eu já estou saindo desse universo. Concordam comigo? Porque ninguém dura tantos anos assim, eu já estou com 84. Então, se Deus quiser, logo não venho mais encher a paciência de vocês. Já fui. Mas vou com dignidade. Entende? Então, ele queria pôr um professor para mim. Não, eu estou lutando para as pessoas que estão completando 60 anos agora e que está chegando no pedaço, como eu lutava, por exemplo, e continuo lutando para o idoso. Meu filho era deficiente, eu lutava também e continuo lutando pelos deficientes, já não tenho mais ele faleceu dia 19 de novembro.
Entende? Então, mas eu luto pelas pessoas que estão chegando, não é por mim. Porque eu não tenho medo, eu ocupo uma tribuna, eu falo aquilo que eu sinto, mas a maioria das pessoas tem vontade de fazer isso e não vem fazer. Elas têm medo de fazer, eu não tenho medo de errar. A gente errando que se aprende. Essa é a minha opinião. Então ele queria pôr um professor para mim, não, eu quero que vocês lutem, por favor, para fazer valer essa coisa tão linda que foi criada pelo Mário Covas e a esposa dele. Entende? Velhos que praticam esporte não dão tanto trabalho para médicos. Entende? Porque o esporte ele ajuda muito no corpo da pessoa. Eu gostaria que alguém que tivesse 84 anos aqui fizesse tudo o que eu faço. Entende? Dirijo, não preciso de óculos, luto com todas as forças da minha vida. Entende? Não tenho vergonha de lutar. Então eu gostaria que os senhores fizessem isso, lutassem para que esse fizesse valer, porque olha, eu não sei o que tem, mas tem vôlei, no Jori tem vôlei adaptado, natação, atletismo, coreografia, jogo de buraco, dominó, xadrez, dança de salão, tênis de mesa, malha, bocha. O que São João da Boa Vista vai representar nos Jogos do Jori que vai acontecer agora em Mogi Guaçu, ou Mojimirim, não sei. Vai com a meia dúzia de vôlei adaptado, que eu duvido que tenham professores, vai comigo que vou nadar, não tenho professor, estou nadando por minha conta e vontade, vou fazer atletismo por minha conta e vontade, e depois vou levar o nome do município. Eu estou lutando para levar o nome do município e dar o meu melhor lá. E o município, o que dá para os velhos aqui? Tem um senhor lá que ele gostaria de aprender a nadar. Não tem. O Chicão só tem professor para gente jovem, para garotos. Ele não é velho, acho que ele não se olha no espelho. Dona Jandira, o tempo da senhora escutou. Eu queria que a senhora completasse, depois a gente conversava com a senhora e a gente vê o que a gente pode fazer para a senhora. E eu gostaria só de fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei sobre a permanente dos 80 anos em diante. O senhor pensou nisso? Pensei. Já está com o BIA, está analisando para fazer o projeto. Aquele dia você falou que ia mandar escrever, eu pensei que hoje fosse em pauta. Então eu pensei que tinha entrado também, mas não deu tempo de fazer. Eu fui no congresso. Eu vou cobrar. Não, mas só pode ficar. Agora em abril eu vou ter que renovar minha carteirinha. Eu quero uma permanente, porque eu não quero mais pagar pedágio para viver. Nós vamos fazer. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós agradecemos a presença. É só uma... Obrigado. Depois eu bato com a pescação. Esgotado o tempo regimentalmente, deixo de fazer a leitura dos documentos, passo ao pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos inscritos no pequeno expediente. Tem alguém? Senhor presidente, não há inscritos no pequeno expediente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para destinado ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Senhor presidente, o vereador Dr. Chaves utilizará a tribuna nesta noite. Vereador Dr. Chaves. Claudinei, eu só gostaria de fazer uma colocação com relação à licitação que ocorreu na quinta e na sexta-feira da semana passada, que diz respeito ao CAPS, PSF, Pronto Socorro Municipal e UPA. Achei estranho porque não teve a presença de nenhuma OS. O executivo fez uma chamada, vamos dizer assim, dessas OS. Essas OS foram credenciadas, se eu não me engano, no número de 6 ou 7.
das quais 6 de São João da Boa Vista e uma da cidade de São Paulo. E, para minha surpresa, eu acho que, não sei se os senhores tinham conhecimento disso, não houve presença de nenhuma OS na licitação. Não sei se é por causa de preço, na realidade me causou estranheza isso. Porém, existe um documento, uma ata da comissão de seleção, na qual diz o seguinte, que a comissão especial de seleção declara deserto o presente certame. Ela não declarou como fracassada, ela não declarou como não existente nenhuma OS. Ela declarou como deserta. O que significa isso? Significa que as empresas que estão atualmente terceirizando esse serviço irão continuar terceirizando. Só que o que eu acho estranho é que as empresas que estão terceirizando o serviço, não sei se o Ademir tem conhecimento disso, Ademir, com exceção da ASPA, foi a única que não fez OS. Por exemplo, Santa Casa terceiriza pronto-socorro municipal. Santa Casa fez uma OS para participar da licitação. Se ela não participou da licitação, e aqui foi declarado como deserto, significa que ela não tem interesse em continuar. Agora, se declara como deserto, permanece a mesma. Então, vai permanecer a Santa Casa. Se ela não participou, ela vai ter interesse em participar, em continuar? Ou isso já foi combinado anteriormente? Já foi armado? Fica difícil responder. E o que causa mais estranheza é que, ao tomar conhecimento da não existência de nenhuma OS participando, eu fiz contato com o setor de licitação. O João Henrique também fez o mesmo contato. E nos foi informado que haveria uma nova licitação, dia 9 e 10, João, é isso ou não? Dia 9 e 10 de abril. E agora aparece essa carta declarando como deserto. Isso significa que vão continuar as mesmas empresas. Só que é o seguinte, o prefeito pediu, passou pela casa, foi criado o OS. Agora a licitação era para OS tomar conta da CAPES, PSF, pronto-socorro municipal. A Santa Casa, como está hoje lá, não é OS. Como que ela vai continuar tomando conta? No CAPES, quem toma conta, Demir? Quem que é? ASPA? Santa Casa? Então, CAPES, Santa Casa. Olha só. Eu acho que isso, na realidade, eu não sei como que o que a casa pensa e como fazer com relação a isso aqui. Se a Santa Casa toma conta do CAPES, se a Santa Casa toma conta do pronto-socorro, correto? A Santa Casa montou uma OS, uma dessas OS foi credenciada para participar da licitação. Por que ela abriu mão da licitação e não participou? E por que foi declarado deserto e não como fracassado? O que está ocorrendo? Qual é a jogada? E hoje nos foi informado para 2 vereadores, para mim e para o João Henrique. Eu não sabia que o João Henrique tinha ligado, eu acho que nem o João sabia que eu havia ligado. Pediu para alguém ligar? O João não ligou. Mas nos foi informado que haveria licitação. Aí, de repente, chega esse documento na casa. Agora é o seguinte, eu acho que tem um fator mais grave. Por quê? Com relação às licitações de São João da Boa Vista. É do conhecimento de todos os senhores que já está ocorrendo um problema com a licitação do Carnaval. O Carnaval teve uma denúncia de fraude, o Carnaval está tendo, o Ministério Público está apurando. Então, assim, licitações em São João da Boa Vista, na realidade, não estão se tornando solução, e sim estão se tornando um problema. Correto? Qual atitude nós vamos tomar com relação a isso aqui? Eu acho que a permanência das instituições não está correto. Porque se o município queria que passasse para a OS, essas instituições não são OS. Demir, o que você acha do meu posicionamento? Chaves, permite uma parte? Vereador doutor Ademir. Realmente eu não estava sabendo dessa notícia.
Me causa uma estranheza muito grande, porque nós tivemos reunião com o prefeito e nós sabemos que existem leis. Né? O próprio contrato da ASPA, que hoje gerencia os PSFs, é um contrato irregular. O Tribunal de Contas apontou que há irregularidades. E o prefeito nos disse que estava com a corda no pescoço para poder regularizar essa situação. A ASPA não teve interesse em virar uma OS. Né? Essa tentativa de OS também, eu acredito que o tribunal vai julgar de maneira irregular. Na minha opinião, o que deveria ser feito para sanar essa situação, concurso. E todos os médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares administrativos têm que passar por concurso. E aí todos passam a ser funcionários públicos municipais. É a maneira correta de se fazer isso. Na época, nós conversamos com o Vanderlei, ele também tinha concordado com isso. O único entrave existem concursos já realizados. Então você teria, por força da lei, de colocar esse pessoal que já passou no concurso. Então você teria que mandar a gente embora. Então a ideia dele era fazer esse convênio com as OS, né, de maneira provisória, talvez 1 ano, até que os concursos caducassem. E aí sim ser aberto um concurso para todos os elementos. Agora, eu acho estranho se ninguém participou, exatamente porque o Tribunal de Contas, então, vai cortar a verba para o nosso município. E nós vamos acabar com o PSF. Então, seguindo o que o prefeito me colocou, tá, os PSFs estão fadados a acabar. Porque o Tribunal de Contas não aceita mais a ASPA. Como é que surgiu a ASPA? A ASPA surgiu através de uma escolha aleatória do Conselho Municipal de Saúde com o prefeito da época. E o tribunal apontou isso como irregular. E por isso que agora, porque não teve licitação nenhuma na época. Então agora, criando-se essas OS, imaginava-se que iria ser feita uma licitação, como foi feito, e que a empresa que melhor desse o preço seria a vencedora. Pelo menos para 1 ano e pouquinho, até que os concursos caducassem e fosse aberto o concurso. Agora, já que não tem empresa nenhuma, como é que nós ficamos? Já que há uma irregularidade, o tribunal apontou que há uma coisa irregular, eu acho que a única alternativa, já que não tem empresa nenhuma interessada, é abrir concurso. É abrir concurso e, infelizmente, mandar embora as pessoas que... Né, não tem outra alternativa. Se for realmente real que o Tribunal de Contas está ameaçando romper o contrato com a verba do PSF de São João. À parte, presidente, João Henrique. eu queria só que o jurídico da Câmara explicasse o que é o deserto. Porque na hora eu não pude ligar lá durante o período, eu não pude ligar lá na licitação, mas pedi para uma pessoa ligar. Ela falou para mim que que a informação que passaram na licitação, que ninguém foi participar, mas que haveria outra dia 9 e dia 10. Então eu queria saber do jurídico se com isso decretando deserto, se pode haver ou não. Tá? Então é isso que eu quero saber. Ou se automaticamente já assume essa questão. Eu queria esse questionamento do jurídico, até para entender, porque a informação da licitação é que dia 9 e dia 10 teria uma segunda chamada, não sei se é essa a palavra correta juridicamente, mas eu queria saber se isso poderia, que foi a informação dada na licitação. Tá? Vereador Fernando Betti, você vai responder? Não. Eu só gostaria de complementar o que o Ademir falou. Eu concordo com o Ademir plenamente que deve ser feito concurso, mas eu acho que deve ser feito concurso com valores decentes, não com os valores propostos em concursos públicos que não aparece ninguém para prestar concurso. Porque assim você vai ter profissional realmente de qualidade e você vai dar condições a todo mundo trabalhar. Eu não sei se ele concorda comigo também com esse ponto ou não, porque o valor que é proposto no concurso público, a maioria dos concursos não aparece. Não aparece médico, dentista, enfermagem, não aparece. Então, assim, que seja feito um concurso público, mas com valores decentes. Valores que realmente dê condição ao profissional trabalhar com qualidade. Isso eu concordo com o Ademir. E só complementando, está suspenso o trabalho ou não? Não está suspenso. Fernando Betti. Depois você pode. Vereador Chaves, me surpreende essa notícia de ter a questão das OS não ter comparecido nas licitações. Partilho da ideia do vereador Ademir, né, porque o vereador Ademir ele colocou muito bem. O prefeito colocou a gente numa saia justa até com a população, dizendo que a gente teria que votar aqueles projetos e provando que ele estava com a corda no pescoço. Então, assim, ele provou
para a gente votar aqueles projetos. E a gente votou, né, abrindo o concurso para as agentes, colocando a situação da questão da Câmara Municipal numa situação de saia justa com a população. Teve a abertura da licitação da OS e, na verdade, não aconteceu. A situação eu partilho da mesma forma que o doutor Ademir colocou. Tem que abrir o concurso, tem que acontecer para que não fique nessa indecisão. Uma por quê? Partilho também da fala dele na questão da perda da verba para os PSFs. Se realmente estava, e como foi provado, que o Tribunal de Contas não aprovaria mais, não teria mais recurso para a aprovação da verba para a manutenção dos PSFs, então não tem outra solução. Né? E me surpreende. Vereador, eu queria que o senhor concluísse, porque já deu os 2 minutos. Muito obrigado. Essa é a minha forma de pensar. Então, Claudinei, o que assim, me causa muita estranheza realmente a não participação de nenhuma OS e o fato de 6 OS pertencerem a São João da Boa Vista. Inclusive, eu tive a curiosidade de ver quais seriam as OS, não lembro todas de cabeça, mas uma é a ProSaúde, que está diretamente relacionada com a Santa Casa, a outra era a Santa Casa, enfim, tudo relacionado com Santa Casa, que é quem toca CAPS, quem toca PSF não, né, Ademir? PSF não, CAPS e pronto-socorro. E eles não compareceram. E, de repente, aparece um papel presidido, a presidente da comissão era a Lia. Se eu não me engano, isso é uma irregularidade. Eu gostaria que o Lupe também falasse, porque os membros da comissão têm que ser concursados e não pode ser comissionado. E a Lia é comissionada porque ela é diretora. Ela não poderia ser membro não podia fazer parte dessa comissão, correto? Não aparece ninguém, eles dão como deserto, podendo permanecer as empresas que já estão. Só que essas empresas não são OS, e como bem disse o Bet, o prefeito colocou a gente em saia justa aqui, e nós criamos a OS. E agora? O que ele vai querer? Chamar nós lá e falar que vai de novo renovar? Por mais 3, por mais 6, por mais 2 anos, para continuar a mesma coisa? Não, isso está errado. Eu acho que tem que ser tomada uma postura aqui. E como eu disse anteriormente, estamos com um problema grave com a licitação do Carnaval. E espero que isso não aconteça com a saúde. E eu tive a curiosidade... Um minutinho. Eu tive a curiosidade de entrar em contato com a OS de São Paulo. E a informação que eu obtive, inclusive eles me enviaram o documento, mas eu infelizmente esqueci esse documento na minha casa, é que eles não participaram dessa licitação, pois a licitação estava cheia de vícios e essa licitação poderia ser a qualquer momento impugnada pelos participantes. Então eles não participaram. Então, se provavelmente, como nos foi informado, tiver uma nova licitação dia 9 e dia 10, e corrigindo esses vícios da licitação, pois essa empresa já encaminhou isso para a prefeitura, essa empresa irá participar da licitação. Certo. Vereador Heberson. Doutor, o que eu vejo de preocupante em tudo isso é que realmente o prefeito municipal, há tempos atrás, ele veio aqui em público e informou e apresentou um documento da qual ele fala que o tribunal rejeitou e estava rejeitando no estado inteiro OSs. Não era isso, doutor? Não, ele estava rejeitando OSs. Posso falar? Suspende o trabalho. Vou suspender os trabalhos por 10 minutos. Na verdade, o tribunal ele estava rejeitando... Ele jogou OS no assunto. Ele estava rejeitando a maneira que estava sendo, por enquanto, a ASPA, por exemplo, no caso, estava irregular porque não teve, OS. Não era OS e não teve licitação. E então, porque até OS estavam sendo rejeitadas. Exatamente, perfeito. Ele corria o risco até de OS. Porque o que acontece? A ASPA, no caso do PSF, não foi uma empresa que foi escolhida aleatoriamente, não teve uma licitação.
Então o tribunal apontou essa irregularidade. E aí ele falou, eu preciso criar uma OS, a OS abre uma brecha, mesmo assim eu acredito que o tribunal possa futuramente também já não aceitar a OS, e o correto, como muitas prefeituras estão fazendo, é o concurso público municipal, como foi feito com as agências comunitárias. Então, eu vejo, doutor, que o caminho natural, o caminho, se for OS, já está com uma tendência para um pré-destino. Perfeito, perfeito. Né? Então, por que não já fazer o correto? Inclusive, né? Ele conversou com os vereadores, porque nós precisaríamos passar por essa casa a criação dos cargos, porque esses cargos não existem. Né? Então, nós precisaríamos criar os cargos. Criar aí 170 e poucos cargos para os PSFs, médico, dentista. Né? E aí sim abrir o concurso. Mais alguém? Eu só gostaria de, para terminar, hoje eu liguei... Os trabalhos estão suspensos, acho que o senhor teria que retomar legalmente. Não, mas é que está suspenso. Eu falei mais alguém para me abrir os trabalhos. A minha única preocupação é que a informação que chegou para todos os funcionários dos PSFs, os 170 funcionários que estão extremamente angustiados com essa situação, né, cada hora tem uma data diferente. Eu até fiz um requerimento para o prefeito pedindo um cronograma. Né? E aí, tem 6 empresas que estão sendo avaliadas, a documentação. Tudo bem, nós estávamos esperando o dia 20. Passou o dia 20 e não teve. Agora me surpreende que as 6 empresas que enviaram os documentos não compareceram. Por que elas enviaram os documentos? E o que me garante que dia 8 vai comparecer alguém? E se não comparecer ninguém, está tudo irregular. Como é que eu posso manter um contrato se o próprio prefeito afirmou que estava irregular? Como é que eu posso renovar um contrato mais 1 ano, 2 anos? Há uma irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas e confirmada, ratificada pelo senhor prefeito. Então eu não tenho como falar que está tudo regular. Está tudo irregular. Então se dia 8, dia 9 não vier ninguém, não temos outra alternativa. Tem que abrir concurso. Senão tudo foi uma balela. Certinho. Claudinei, hoje eu tive... À tarde eu entrei em contato com o diretor técnico do pronto-socorro para saber o grau de satisfação dele com relação ao contrato vigente atualmente. Ele me disse o seguinte: Chaves, já é sabido e nós já passamos isso para o prefeito, passamos para a diretora de saúde, que o contrato atualmente existente, ele fornece 85 plantões mês. Que a prestadora de serviço distribui do jeito que ela bem entende. Ele, diretor técnico, deveria ter autonomia sobre esse... Ele deveria ter autonomia. Ele me disse: eu não tenho autonomia nenhuma. E mais, eu vou te passar uma situação que está ocorrendo. Foi contratado um preposto. O preposto é o seguinte: na ausência de um médico, por doença, por N fatores, esse preposto ele tem que assumir de imediato. E a informação foi que o preposto nunca é localizado. E, segundo ele, o preposto está recebendo o salário normalmente de preposto. Eu falei: mas Emerson, e qual a sua postura? Ele falou: Chaves, não existe postura. Se você vier aqui, eu te mostro, já mandei N documentos, nós não estamos contentes da maneira como está sendo distribuídos os plantões, porém não tem como eu fazer nada, eu estou amarrado. Eu fico na dependência e eu não consigo fazer absolutamente nada. Sábado, teve um problema com um médico no pronto-socorro municipal, que ficou doente, eu não sei que motivo, isso aí todo mundo está... ninguém está livre disso, acidente, doença, qualquer um, médico, engenheiro, não importa a profissão, deveria assumir, era o preposto. Cadê o preposto que não assumiu? O preposto não assumiu. O preposto estava onde? Segundo informações, viajando. E ele é contratado para justamente suprir essas faltas. Correto? Então não há um grau de satisfação também por parte do diretor técnico do pronto-socorro municipal com relação ao serviço prestado na distribuição dos plantões. Está faltando pediatra. No microfone. Além disso, Chaves, vem faltando constantemente, eu recebo essa reclamação, né? Teoricamente nós teríamos um pediatra 24 horas, todos os dias. Oi?
Na verdade... Doutor Zé Eduardo, fala no microfone, por favor. Pronto-socorro municipal, o pronto-socorro não é obrigado a ter um pediatra, ele é obrigado a ter o clínico para atender. Só a nossa cidade que tem essa vantagem de ter o pediatra. Realmente a gente, às vezes, está com uma falha de pediatra, mas o clínico está lá para cobrir a falta de pediatra quando não tem. E geralmente o pediatra que falta, ou ele é o funcionário da prefeitura, ou que é no caso o Otto, que faz a pediatria, que teve um infarto e está afastado, né? Então é por isso que está acontecendo isso. Chaves, Pois não. você poderia me dizer quem é o preposto? Ué, você foi lá? Acho que nomes, as coisas têm que ser dado nome, Olha, gente. É uma irresponsabilidade. Sim, o preposto é o João Vicente. E segundo informações que eu recebi hoje, ele deveria assumir esse plantão do sábado e estava no Rio de Janeiro, no estado de Santa Boa Vista. E já não é a primeira vez que acontece isso, segundo a direção técnica do pronto-socorro. Chaves, e eu acho que nós precisamos lembrar aqui na casa que a gente passou um aumento de verba porque os números de plantões não eram suficientes. E foi passado depois na casa um aumento de plantões. Foi liberado. Tá? Não, aumento de pagamento de mais plantões porque não estava cobrindo. Não, se não aumentou na prática, mas foi passado aqui na casa. Justificativa de uma verba que foi para a Santa Casa. Sim, mas agora a pergunta que fica é a seguinte: o que fazer mediante uma situação dessa? Qual solução? Eu acho que o Ademir aí está correto. Concurso. Mas aí vão ter que criar cargo. Não dá tempo, é muito rápido. Continuar com as empresas que estão. Nós aprovamos. Continuar com as nós aprovamos. Nós aprovamos. Médico. Agora, na realidade, PCF, para pronto-socorro, tudo. Eu também concordo com o Ademir, só que qual é o maior problema? O médico do PSF, ele ganha uma certa quantia. E o médico do município é outro. Como é que eu vou fazer um concurso? Aí eu vai ter que ver lei, isso aí tudo certo, para adaptar o salário do PSF com o salário de quem é o funcionário público que atualmente está ganhando, porque a disparidade é enorme. Então, mas... Entendeu? Aí tem que ver carga horária, tudo isso também. Justamente. Mas foi isso que eu falei, um concurso com um salário digno para que realmente apareçam profissionais para prestar o concurso. Senão não vai aparecer ninguém. Semana passada reclamando do cardiologista, que não tem mais, que aposentou. Nós não temos demanda reprimida de cardiologia no município de São João. Só que como é que vai ter um concurso? Foi até uma ideia pedir para fazer um concurso para cardio, sendo que o valor que a prefeitura paga é irrisório. O cara não vai aparecer ninguém. Não vai aparecer ninguém. Mesmo. Então, mas é por isso que eu disse que eu concordo com o concurso, eu acho que é a solução, mas com valor decente. Os oferecidos atualmente não vai comparecer ninguém. Correto, Ademir? Concordo. Você prestaria concurso? Não. Quanto você ganha no PSF? Não precisa falar não, que eu sei. Mas você não iria prestar o concurso com o valor que o PSF da prefeitura iria te oferecer. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza. Quanto ganha o médico do PSF? Pergunta para o Ademir, eu não trabalho no PSF. Não tem por que esconder. O médico hoje, como é que funciona o salário do médico de PSF? No PSF funciona um clínico, que ele é obrigado a cumprir 8 horas, né? E São João da Boa Vista é uma cidade até privilegiada com relação a isso, porque tem um ginecologista e um pediatra. Sim. Poucos PSFs têm isso. Eles colocam um clínico 8 horas em muitas cidades. Tá? Eu trabalhei em Vargem Grande do Sul, em PSF como clínico. Lá eu fazia pré-natal, eu atendia criança, atendia hipertenso, diabetes, fazia tudo. Aqui em São João você tem um clínico 8 horas, um pediatra 4 horas e um ginecologista 4 horas. O salário hoje, R$13 mil. Do clínico por 8 horas, R$13 mil. E mesmo assim... O detalhe é o seguinte, gente... E o médico da rede? Qual é o valor do médico da rede? Qual é o valor do médico da rede? R$3 mil. É isso aí, R$3 mil. Tem mais alguma bonificação? Não, só que o médico da rede, R$3 mil por 4 horas. Ele trabalha 4 horas. Agora o detalhe é o seguinte, de manhã e 2 de tarde. Vamos ser francos, o médico da rede, ele não cumpre as 4 horas.
E qual que é o salário dele? R$3.000. 3 mil. Trabalha bem menos. Tem colega, gente, o Conselho Regional de Medicina estabelece o seguinte, que você tem que atender uma média, uma boa consulta, 15 minutos cada consulta. Se ele é obrigado a ficar 4 horas, dividindo seriam 16 consultas. Né? Então, muitos atendem 16 consultas, por exemplo, em 1 hora. É correto? Na Dá verdade, tempo de examinar um paciente? Depende muito da consciência, exatamente, obrigado, da consciência de cada profissional. Né? Exatamente. Então, essa disparidade que o Zé comentou, existe entre o médico de PSF e o médico realmente de postinho, né, de unidade básica de saúde. Se fosse aberto um concurso com o salário atual de médico de PSF, eu tenho certeza que muitos iriam prestar. Demir, se fosse mantido o salário. Eu só gostaria de completar, porque esse trabalho vem de longos e longos anos, né? E agradeço até você ter feito essa ressalva quando a gente traz um gineco e um pediatra para a nossa cidade em todos os PSFs. É o diferencial que a prefeitura trouxe. Mas nessa discussão, ela é muito complexa. Nós tentamos N formas de resolver esse problema dentro de um senso igualitário. É difícil. A hora que o Fernando pergunta para você, é legal você atender pelos parâmetros, né, da medicina? Não é legal, porque você é contratado como qualquer servidor público. Você foi contratado não para atender dentro dos parâmetros da medicina, mas você foi contratado por horas, como o varredor foi contratado por horas. Tá? E isso é um grande desgaste dentro do executivo e que todos os prefeitos que assumem tentam resolver essa questão da melhor forma possível. Mas é muito difícil. Essa questão de passar tudo para concurso público, sem sombra de dúvidas, o município não pode ter, pelo mesmo profissional, 2 tetos. Tá? Aí eu quero te perguntar, o município de São João consegue passar o teto de todos os seus médicos para R$13 mil? Nós vamos estourar o município. Não, com certeza. E outra coisa, os médicos não vão cumprir o horário. O PSF era uma proposta, no momento que surgiu, de solução para esse problema causado dentro dos médicos que são da rede. Porque nós podíamos cobrar dele, e como nós cobramos, 8 horas. Teve médicos que não cumpriam 8 horas, e pela forma, pela estrutura do PSF, podiam ser mandados embora. O do município é completamente diferente. Nós tentamos criar que ele também obedecesse o horário, tá? Não consegue, gente, é uma coisa maluca. Eu vou falar isso, sabe por quê? Passos, que é uma cidade aqui de Minas, ele fez um exercício, porque estava na mesma situação. Médicos da rede não cumpriam o horário. O prefeito chegou e falou, não, eu vou estabelecer horário e todos vão cumprir. Sabe o que eles fizeram? Todos pediram demissão. Se juntaram, todos os médicos da rede municipal pediram demissão. O que o prefeito fez? Ficou com a doença pública municipal sem atendimento. Aí o que aconteceu? Passos fica a 180 quilômetros de Ribeirão Preto. Trouxeram médicos de Ribeirão para tentar suprir o emergencial na cidade. Não aguentou ficar. Aí o que acontece? Voltam os médicos. Então é uma questão não tão simples assim, e muito, a gente tem às vezes até que concordar, como você vai me falar assim, pô, mas por que vocês não fizeram os médicos obedecer 4 horas? Gente, é maluco. O Nelson e eu fizemos um trabalho muito árduo em cima disso, de buscar uma solução. Nós chegávamos a falar para a população, então denuncia para nós o médico que não vai. Fala para nós que o médico está chegando atrasado, porque aí eu tenho como entrar. A população falava, não, Nelson, não faço isso. Sabe por quê? Porque ele demora, mas na hora que ele atende bem e resolve o meu problema. Então, é a solução que acontece na ponta da população que nós não podemos desprezar.
E o exemplo de Passos, que deixava a gente sempre com o pé atrás de uma decisão mais rígida. Então, eu só quero ilustrar que o tema é complexo, difícil de se resolver, mesmo porque o Brasil tem deficiências de médicos. E, por isso, é a lei da oferta e procura que manda no mercado. Não adianta, isso é desde quando o mundo é mundo. Então, existe esse ponto que acaba privilegiando os médicos e a população acaba perdendo, e a gestão pública fica, muitas vezes, na mão dos técnicos da medicina. Helenice.